Bom, então a gente vai dar continuidade, né, ao curso e a gente já falou na primeira aula de compressibilidade e adensamento sobre a definição de compressibilidade, né? Como é que a gente define a compressibilidade a partir do modelo que correlaciona a tensão com a deformação. Então, qualquer ação que a gente faça, a gente gera deformação. E a magnitude, né, essa correlação vai depender do modelo que está acontecendo aqui dentro de cada material. Então, no caso do modelo mais simples, que é da teoria da elasticidade, a gente tem uma relação elástica e linear. Né? No caso de solos, como é que o solo se deforma? Então, a gente viu que a gente poderia atribuir a diversos fatores, né, da deformação dos grãos, da compressão da água que pode estar presente nos vazios, mas o que de fato acontece é uma movimentação relativa dos grãos. E a curva tensão-deformação do solo, ela é não linear, né? Então, ela não consegue ser definida por uma única reta, ela é não linear, e tem solos que apresentam pico, que depois eles decaem, tem solos cuja a tensão vai aumentando e depois a deformação se prolonga infinitamente, né? O solo não tem como resistir a uma tensão maior do que aquela. Então, a gente viu que no caso de solos a gente tem deformações elásticas, plásticas e viscosas, né? Então, se eu tiver um comportamento crescente, né, eu estou carregando, quando eu chegar nesse ponto eu tenho uma deformação marcada nesse eixo, e se eu descarregar, essa deformação é recuperada parcialmente, essa parcela que é recuperada é elástica, a parcela que não é recuperada é a plástica, e eu também tenho materiais que sofrem variações da estrutura dele sob tensão, né? Então, mesmo que eu carregue e pare de carregar, né, eu atingi as deformações nesse ponto geradas pelo carregamento, mas existem materiais que eles continuam a se deformar mesmo sem carga. Então, a gente viu que a gente pode definir compressibilidade de várias maneiras, relacionando tensão e deformação. Então, a gente teria esses módulos. Eu posso relacionar em função do índice de vazios. Então, eu tenho o índice de vazios versus tensão efetiva. E essa forma de relacionar, se eu transformá-la para uma forma do log, eu acabo tendo uma relação não linear mais fácil de ser linearizada, porque ela, apesar de ter uma variação da tangente constante aqui, né, no caso dessa representação em termos do log da tensão efetiva vertical, a gente consegue ter linearidades mais ou menos definidas em trechos que a gente vai identificar. Então, eu tenho esse trecho, que é o coeficiente, é o índice de recompressão, eu tenho esse trecho, que pode mais ou menos ser representado pelo índice de compressão, e se a gente descarregar, a gente vai ter, então, uma tendência mais ou menos linear, e a vantagem dessa representação é que essa inclinação é mais ou menos igual a essa inclinação. Então, como eu posso definir de várias formas, a gente então tem aqui todos os índices e coeficientes de compressibilidade colocados na diagonal e as expressões que os correlaciona entre si. Né? E aí a gente passou para olhar quais eram os fatores que afetam a compressibilidade. Então, a gente tem o tipo de solo, a estrutura, o nível de tensão e o grau de saturação. Então, com relação ao tipo de solo, né, a gente comentou que os solos granulares, eles interagem grão a grão, quer dizer, os grãos se tocam. Então, para ver o rearranjo do grão, é preciso vencer, né, essa resistência que vai acontecer no contato. No caso de solos argilosos, a gente passa a ter, então,
uma iteração que é mais lubrificada pela presença da água dissolvida em volta da partícula. Então, sem dúvida, os solos argilosos são muito mais compressíveis do que os solos granulares. Aí a gente viu que a estrutura, o solo pode ter diferentes estruturas. É claro que quanto maior, né, o vazio que está presente, mais facilidade os grãos terão de se movimentar entre si. Então, eu posso ter compressibilidades maiores, na medida que eu tenho índice de vazios maiores, né? E aqui eu tenho, como a gente tem nos solos argilosos, quando a gente tem esse tipo de estrutura, a gente permite a existência de índices de vazios maiores. Aí a gente falou do nível de tensão, né? Então, uma vez que eu vou aumentando as tensões, o solo vai se tornando mais denso. Então, quanto mais denso ele for, menor vai ser a possibilidade desse rearranjo, então menor vai ser a compressibilidade. E aí, quando a gente continua a aumentar o nível de tensão, a gente pode chegar em valores tão elevados que a gente começa a quebrar o contato entre grãos. E aí, quando a gente quebra o contato, a gente muda a estrutura e aí o solo volta a aumentar esse nível de deformação. Então, a compressibilidade passa a aumentar. E o último aspecto foi o grau de saturação, que sem dúvida nenhuma, para o grão ocupar o vazio, caso esse vazio esteja preenchido por água, é muito mais difícil para esse grão se movimentar do que se os vazios estiverem secos ou não saturados. Então, os solos saturados acabam tendo uma compressibilidade menor do que os solos não saturados. Então, foi isso que nós vimos na primeira parte do curso. Então, agora a gente passa para a segunda parte e a gente vai examinar com mais cuidado essa curva de compressibilidade em que eu estou relacionando o índice de vazios com o logaritmo da tensão efetiva. E quando a gente faz isso, a gente tem uma certa linearização da curva, então é a forma mais interessante da gente trabalhar. Então, como é que a gente faz? Como é que eu determino, né, como é que eu determino essa relação do índice de vazios com o logaritmo da tensão efetiva? Então, como vai ser uma propriedade, né, um comportamento do material, que vai variar de material em material, eu vou ter que fazer um ensaio. Então, eu tenho uma amostra de solo que ele está, né, no campo, ele tem uma tensão vertical no campo, né? Ele tem, se o nível da água estiver na superfície, a tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão, ou eu posso até calcular direto, né, o peso específico submerso vezes a profundidade. Então, eu já sei qual é o valor da tensão efetiva. E aí, quando eu tiro essa amostra do campo, o que a gente faz é descarregar. Então, essa tensão efetiva vai diminuir bastante, né? Ela chega até valores bem baixos. Então, eu vou levar essa amostra para o laboratório com uma tensão efetiva bem baixinha e vou começar a carregar essa amostra. Então, eu vou partir de uma tensão efetiva bem baixinha. Como eu descarreguei o índice de vazios, a amostra expandiu, né? Ela ganhou volume, então eu parto desse ponto aqui, né? Assim que a gente vai começar o ensaio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou carregar e vou ver como é que a variação de volume vai acontecendo. Então, eu vou carregar a amostra, aumentar a tensão efetiva dela, medir a variação do índice de vazios e eu tenho um pontinho aqui dessa curva. Né? Então, eu posso aqui, ó, eu ponho um pontinho. Deixa
Deixa eu botar aqui, ó, um pontinho aqui dessa curva. O pontinho não quer botar, eu vou botar aqui, ó. Então, a gente põe um pontinho aqui. Aí, eu vou aumentar a tensão efetiva de novo, vou carregar, e aí eu vou botar mais, vou verificar qual é a variação do índice de vazios, e eu vou ter outro ponto aqui. Então, na medida que a gente vai carregando, a gente pode, no ensaio, ir marcando todos os pontinhos, né, que correspondem o índice de vazios final e a tensão efetiva final. Então, a gente pode ir fazendo esse processo e aí depois a gente traça essa curva de compressibilidade. Então, repara, a gente começou o ensaio com uma tensão efetiva muito menor do que a tensão efetiva de campo. E aí, na medida que a gente foi aumentando as tensões efetivas, né, a gente foi andando aqui na curva e essa tensão efetiva que representa a quebra dos dois trechos, que é chamada tensão efetiva de pré-adensamento, essa tensão efetiva, ela vai nos permitir saber qual é a maior tensão efetiva que aquele depósito já foi submetido na história da vida dele. Então, vamos lá. Então, eu tirei a amostra de campo, eu estava nesse valor de tensão efetiva e eu fui crescendo. Quando chegou nesse ponto aqui, né? Quando chegou nesse ponto aqui, o que é? Ups! Só um instantinho, vamos voltar aqui. Quando chegou nesse ponto aqui, né, eu observei a quebra. Qual é o valor dessa tensão efetiva de pré-adensamento? Então, ela é a maior tensão efetiva que a amostra já teve submetida. Então é fácil. Essa tensão efetiva é a tensão efetiva de campo. É o valor da tensão efetiva que estava no campo. Então, se isso acontece, significa que aquele depósito nunca teve uma tensão efetiva mais alta do que aquela que ele tem hoje em dia. Mas, se por acaso esse depósito, em algum momento, já teve um carregamento anterior, por exemplo, se existia uma sobrecarga que havia naquele depósito, e essa sobrecarga foi removida, e aí, hoje, ela não existe. Bom, então, se já houve na história daquele depósito uma sobrecarga anterior, então, naquele momento, a tensão efetiva era a tensão que tem hoje, mais a sobrecarga. Então, quando a gente faz esse ensaio, a gente consegue descobrir se teve ou se não teve um carregamento pré-existente naquele depósito. Por quê? Porque a quebra vai acontecer justamente no maior valor de tensão efetiva que aquele depósito já foi submetido na história da vida dele. Então, a gente chama de solo normalmente adensado aquele em que nunca houve uma tensão efetiva maior do que a atual. E a gente chama de solo pré-adensado aquele que já teve uma tensão efetiva maior do que a atual. Então, aquele que já teve um pré-carregamento anterior e que hoje ele não existe mais. Então, repara qual é a vantagem, o que isso interfere na prática da engenharia. Então, se eu tiver um depósito que já teve um pré-adensamento, se hoje, então, a tensão efetiva nesse depósito, né, ela está aqui, essa é a tensão efetiva atual, esse é o índice de vazios atual. Se eu carregar esse depósito, ele vai andar por esse trecho aqui. Então, o recalque, que vai ser proporcional a essa variação do índice de vazios, ele é dado
por esse trecho aqui. Se por acaso eu tiver um solo que seja normalmente adensado, o que vai acontecer? Então, o normalmente adensado, ele coincide aqui. Deixa eu fazer aqui de novo. O normalmente adensado, ele coincide com a tensão efetiva de pré-adensamento. Então, a tensão efetiva no campo corresponde à tensão efetiva de pré-adensamento. Então, isso significa que qualquer carregamento que eu faça nele, eu vou andar nesse trecho aqui. Então, a variação do índice de vazios desse trecho para qualquer carregamento é muito maior do que a variação do índice de vazios se eu tivesse numa condição pré-adensada. Então, deixa eu pegar aqui. Se a gente tivesse uma condição pré-adensada, a tensão efetiva de campo estava aqui, eu andaria nesse trecho. Se eu tiver uma condição normalmente adensada, quer dizer, a máxima corresponde à atual, se eu fizer qualquer carregamento, eu vou andar nesse trecho. Então, a gente chama de razão de pré-adensamento, né? Ou OCR, que é o símbolo em inglês. Então, a gente chama de razão de pré-adensamento a relação da tensão efetiva de pré-adensamento com a tensão efetiva atual. Então, o solo pré-adensado, ele vai ter uma tensão efetiva de pré-adensamento maior do que a atual, e um solo normalmente adensado vai ter uma tensão efetiva de pré-adensamento igual ao valor atual. Então, o que pode gerar pré-adensamento? Né? Então, é claro que se eu tiver uma sobrecarga que aconteceu, havia uma sobrecarga que foi removida. Então, ou por um processo de erosão, ou por ação do homem, ou por demolição, enfim. Então, eu posso ter uma sobrecarga anterior e que foi removida. Então, eu posso fazer a variação da tensão total. Para variar a tensão efetiva, né, como tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão, eu posso também gerar pré-adensamento variando a poropressão. Né? Então, se eu tenho a cota do nível d'água é na superfície, então a poropressão corresponde à altura da coluna d'água até a superfície. Se a poropressão mudar, se eu mudar a posição do lençol freático, eu mudei a poropressão, então eu mudei a tensão efetiva. Então, eu posso ter uma situação em que o lençol freático era mais baixo, então eu tinha um valor de tensão efetiva, na hora que o lençol freático subiu, o valor da tensão efetiva diminuiu, então eu gerei um pré-adensamento. Tá? Então, eu posso tanto mudar a tensão total quanto a poropressão, e a gente vai ver depois que aquela fluência, aquela compressão que a gente que acontece no campo ao longo do tempo, por fluência, né, que é aquela variação sob tensão constante, o solo continua a variar. Né? A cota da superfície do terreno continua a variar, ele continua a recalcar. Então, esse recalque gera uma alteração da estrutura e a gente, então, gera um pré-adensamento. Então, isso faz com que a maior parte dos nossos depósitos, mesmo que eles não tenham sofrido sobrecarga, mesmo que eles não tenham sofrido uma variação de poropressão, a maior parte dos nossos depósitos tem um leve pré-adensamento, porque todos eles, né, principalmente esses solos, esses depósitos de solos muito moles que acontecem ao longo da nossa costa brasileira, eles apresentam essa compressão secundária. Então, eles sempre têm um pré-adensamento, isso é, a tensão efetiva deles sempre vai ser ligeiramente menor do que a tensão efetiva máxima
que vai representar, né, a quebra da curva, né, a quebra do comportamento do material. Então, pode ter tensão efetiva máxima menor do que a atual? De fato, não, né? Então, se você por acaso tiver uma tensão efetiva máxima menor do que a atual, você errou o cálculo, tá? Então, existe algum problema de cálculo ou numa condição muito específica, né, que a gente encontra na prática nesses lagos de resíduo industrial, os lagos de resíduo, né, a mineração, por exemplo, ela gera resíduos, né, que são a gente está vendo aí nas barragens de Brumadinho, enfim, essas barragens, elas vão coletar esse material que é descartado. Esse material é lançado no lago, né, numa forma fluida. Então, a fase sólida, ela vai se sedimentando ao longo do tempo. Então, nessa situação, né, a gente vai ter um comportamento diferente, porque, de fato, a gente ainda está num processo de sedimentação. O depósito final ainda não foi gerado, tá? Mas essa situação aqui é muito rara, quer dizer, para a gente ter na prática, se a gente 99% dos nossos problemas, a gente não pode ter uma tensão efetiva de pré-adensamento menor do que a atual, senão ela tem que ser igual à atual, tá certo? Então, agora a gente vai passar para o cálculo dos recalques. Então, vamos deixar isso para um próximo vídeo.